Qual é a sua opinião sobre o general Santos Cruz, que é um general ultra qualificado, um cara que comandou a operação da ONU lá no Congo, né, naquele conflito lá, enfrentou de tudo, né? Inclusive foi durante o mandato dele lá que a ONU mudou, né, a característica do mandato e as tropas comandadas por ele passaram a poder atacar em vez de só defender aquela região. E ele chega para o governo Bolsonaro um pouco, não sei se a palavra é essa ali, né, mas como se fosse o cara que fosse uma das vozes da razão dos militares, que estaria compondo o núcleo duro do governo Bolsonaro. E aí eu começo a pensar em coisas diferentes, porque primeiro eu tenho muita dificuldade em considerar uma pessoa séria, uma pessoa que aceita fazer parte desse governo, no sentido, uma pessoa que aceite ser comandado pelo Bolsonaro. Né? Por tudo isso que a gente está vendo, eu não preciso relatar nada aqui, é só você olhar o que está acontecendo no Brasil, as próprias falas do Bolsonaro. Eu tenho muita dificuldade em entender uma pessoa que se submete ao Bolsonaro, que aceita receber ordens dele. Aí, se o Santos Cruz vai integrar esse núcleo duro dos militares, que seriam uma espécie de conselho de sábios, para não deixar o Bolsonaro transbordar, né, para ficar dentro da linha, e aí o cara sai do governo, e aí vira oposição, mas ele só saiu porque ele foi expulso, ele não queria sair. E aí eu remeto a uma coisa que você tem escrito aí eventualmente. Fala um pouco desse partido militar. E esse Santos Cruz, ele é uma peça, é o que ele está ali na retaguarda, ele está de stand-by, porque se o plano A falhar, ele pode voltar com tranquilidade para se movimentar. Então agora ele critica o governo porque ele foi expulso, mas se não tivesse sido expulso, ele estaria apoiando junto com o Braga Neto, com o Heleno e esses outros generais. E aí amarra com quem são os generais palacianos. Você também faz muita referência aos generais do Haiti, os caras que comandaram as tropas lá. Faz um amarrado aí, né, nessas histórias todas, porque isso é altamente complexo e a imprensa, pelo que eu leio, não consegue entender. Todo dia tem uma matéria, um general palaciano, uma fonte palaciana, a ala militar, um general. Pô, são 3, 4 pessoas, não é possível que eles estejam conseguindo informações tão sensíveis e qualificadas de muita gente. Qual é o tipo de controle de vazamento que, na sua avaliação, acontece, né? Eu já entrevistei pessoas que fizeram reportagens sobre isso, né, reportagens de grande repercussão. Falou isso, o Bolsonaro disse que vai intervir lá no Supremo, que o Dias Toffoli, quando era presidente do Supremo, foi ao Vilas Boas dizer que o Lula continuaria preso, né, por decisão do Supremo, e pediu a indicação de um general para assessorá-lo. Pela reportagem que eu li, foi iniciativa do Toffoli. Por que o Toffoli tomaria a iniciativa de ir ao Vilas Boas e pedir a indicação de um general para assessorá-lo? Me ajuda a entender. Você pediu para eu amarrar isso tudo, né? Eu vou, É, vou tentar fazer o contrário, vou desamarrar esse tenta nó amarrar esse que, nó cego, né? que eu vou generalizar, com perdão dos particulares. A imprensa tenta, descreve o que acontece. Né? Em primeiro lugar, o general Santos Cruz, eu não o vejo como general, vejo como capitão Santos Cruz. O capitão Santos Cruz, que foi comandante de companhia na Escola Preparatória de Cadetes, no meu terceiro ano, quando eu tinha 16 anos. Então, as relações que nós criamos ao longo da carreira, e por isso que eu fico bastante preocupado quando dizem que nós somos os militares da reserva, é como se fosse um engenheiro aposentado no governo, ou se fosse um ex-juiz que se aposentou e foi para o governo. Não, o general da reserva no governo é, é o capitão Santos Cruz, que quando eu tinha 16 anos eu o via como um modelo de conduta, como um modelo de valores, de coragem, etc., porque ele sempre teve essa característica de pragmatismo. Como eu disse, eu não vou falar da carreira dos generais, mas eu vou falar para elogiar, né? Pelo menos, acho que não há problema. Sempre foi tido como uma pessoa pragmática, um comandante operacional, ou seja,
que tinha um preparo técnico muito bom, da geração de 70, né? Ele da turma de 74, a turma do general Etchegóin, e ele sempre foi muito bem visto pelo aluno Marcelo, pelos meus colegas que hoje são generais de divisão da ativa. Minha geração começou a ser promovida à terceira estrela. Então, como militar, o Santos Cruz fez uma carreira brilhante. Mas também, na ascensão profissional de um oficial, do mesmo jeito que existem admirações e respeito, etc., existem sentimentos que são comuns em qualquer profissão. Uma rivalidade, né? Uma certa observação mais crítica, ele está fazendo isso por quê e tal. Então, ao longo da carreira, a gente cria rivalidades também. Geralmente não são rixas, são meras rivalidades, né? Embora seja exceção, mas é óbvio que há, não há como tapar o sol com a peneira. Mas é preciso ver o Santos Cruz, já que ele resolveu ser político, porque depois que ele voltou da MINUSCO, e eu trabalhei com ele exatamente depois que ele voltou da MINUSCO, MINUSCO é a missão de estabilização do Congo, eu estava vindo de uma missão no exterior e fomos trabalhar juntos nesse grupo que eu já me referi, e o general me contou e contava para a gente, com riqueza de detalhes, a participação dele e o acesso que ele teve como comandante da MINUSCO, aquilo que havia de mais moderno em termos de equipamento nos exércitos, nas forças aéreas, nos meios de controle e coordenação de ações táticas e estratégicas, e ele comandou isso tudo. Então, foi por isso também que ele foi participar como coordenador desse grupo de trabalho. Então, quanto a esse aspecto, é inegável que ele tem respeitabilidade, tem admiração da minha geração, da qual foi instrutor. Mas vamos falar do Santos Cruz político, porque assim que houve impeachment, esse grupo, como ele disse, foi desfeito. O general, no ano seguinte, assumiu um cargo político de secretário nacional de Segurança Pública, a SENASP, no Ministério da Justiça, logo após a saída do então ministro, e hoje ministro do STF, Alexandre de Moraes. Ele era ministro da Justiça, né, no início do governo Temer. Então, saiu o Alexandre de Moraes, acho que foi Osmar Serralho que entrou em seguida, e o Santos Cruz, então, assumiu a coordenação dessa SENASP, tanto pela participação na MINUSCO, mas principalmente pela participação na MINUSTA, que é a missão de estabilização do Haiti, da qual ele havia sido comandante no final da da primeira década do século, ali para 2009, 2008, se eu não me engano, e pelas amizades e pelas boas relações que ele tinha com os departamentos de operações de paz das Nações Unidas. Eu conheci um dos diretores desse departamento, o senhor Edmond Mollet, guatemalteco, que trabalhava na Secretaria-Geral da ONU, e na ocasião que eu servia no exterior, o Edmond Mollet fazia referências muito elogiosas ao papel do Santos Cruz como um general de ONU, um general que entendia a missão, compreendia a missão das Nações Unidas. Então, certamente, ele foi considerado como alguém capaz de ser secretário nacional de Segurança Pública, mas entrou na política no governo Temer. E certamente foi indicado pelo seu colega de turma, o general Etchegóin, que havia sido meu chefe, como chefe de Estado-Maior, e que era o ministro do GSI do governo Temer. E eu não me lembro, assim, em 2017, 2018, qualquer outra atividade em termos de segurança pública mais relevante do que a intervenção federal do Rio de Janeiro em 2018. E serviu para que um outro general relevante, já respondendo à pergunta que você me fez, o general Braga Neto, que comandava a região do Rio de Janeiro, a área do Rio de Janeiro, fosse o interventor, né? General Braga Neto da turma de 78 da Academia Militar. Então, o general Santos Cruz atua politicamente. Como durante 2 anos passou o cargo da Secretaria Nacional de Segurança Pública para um outro general, o general Teófilo de Artilharia, de 76, que também foi meu instrutor na academia. Veja, quando a gente observa nossos instrutores, eles estão como ministros, né? Certamente leva alguns companheiros e tal para ajudá-los, né? Então, o general Teófilo substituiu o general Santos Cruz. O general Teófilo tinha concorrido ao governo do Ceará. Eu só estou falando de política, né? Tinha acabado de concorrer contra o atual governador, Camilo Santana, pelo PSDB, e o general Santos Cruz virou secretário de governo, que, se não me engano, é o cargo que exerce hoje o general Ramos, da turma de Amã 79,
que também é da turma do capitão Bolsonaro, porque o capitão Bolsonaro, ele, sem saber, fez o concurso para a escola preparatória quando poderia ter feito para a academia militar direto. Então, quando ele chegou no primeiro ano da escola preparatória, disseram para ele, você não era para estar aqui, era para estar na academia. E aí, ele era para ser da turma de 79, a do general Ramos, mas acabou fazendo o concurso de admissão para a AMAN, passou e avançou 2 turmas e caiu na turma de 77, que é a turma do atual comandante do Exército, o general Leal Pujol. Então, o Santa Cruz, politicamente, durante o governo Bolsonaro, não teve nenhuma atuação destacada. E ele é tido como uma pessoa moderada, esclarecida. Militarmente, ele foi o comandante assim. Mas, politicamente, eu não consigo perceber. O que eu sei do Santos Cruz, e que me espantou bastante, foi saber que um general como ele se prestou a ser cabo eleitoral do capitão Bolsonaro, a quem ele e toda a sua geração conheciam há 50 anos e sabiam dos problemas disciplinares do capitão lá atrás, nos anos 80, e sabiam também das suas capacidades políticas, das suas capacidades técnicas, da sua postura ideológica. Não se podem dizer, não podem dizer que foram surpreendidos pelo comportamento do presidente Bolsonaro, conhecendo o capitão Bolsonaro há 50 anos. Então, o general Santos Cruz, eu falo agora politicamente, e vou criticá-lo politicamente, com todo respeito e consideração, ele se comportou como um militante, um cabo eleitoral de uma pessoa que ele sabia incapaz para o exercício da presidência num país como o Brasil, e num momento tão crítico de crise política derivada daquele impeachment e de outras situações que o Brasil iria inaugurar. E ele participou de uma forma ativa e me surpreendeu quando uma vez eu assistindo um vídeo desses que circulavam nos quartéis virtuais dos grupos de Zap da minha turma, por exemplo, em que ele se referia à época do atentado ao então candidato Bolsonaro, da facada, a autoria. Ele disse que a autoria era do partido X, disse que o partido X e o candidato do partido X era fascista, era radical, era nazista, e que o partido X também era radical e nazista e queria dividir o Brasil. Muito bem, eleito capitão, passou a ser subsecretário de governo, e rapidamente, logo depois da saída do Gustavo Bebiano, também envolto numa absurda assim, e incrível crise, com 2 meses de governo, com a família do Bolsonaro, com a família do capitão. Como assim? O cara que era o coordenador da campanha, que participou da campanha que levou o presidente, o candidato a vencer as eleições, com 2 meses briga com a família, aquilo me chamou a atenção. E 2 meses depois, o Santos Cruz também envolvido naquilo que é considerado como o gabinete do ódio, é considerado como uma figura do Exército respeitável, como eu já falei, humilhada pela família do capitão Bolsonaro. Ora, é difícil acreditar que isso é algo natural. Primeiro porque, se ele tivesse contrariado com as atitudes, ele teria pedido demissão. Eu acho que é compreensível que um militar bem intencionado tenha aceitado o convite de participar do governo. Mas é difícil, depois de 6 meses do governo, vendo tudo que tinha acontecido em 6 meses, que era simplesmente o prenúncio do que está acontecendo agora, que alguém continuasse no governo. Esse bem-intencionado errou e deveria sair, e antes de criticar o Bolsonaro, deveria criticar a si mesmo. Que é isso que eu acho que faz falta, e muito, no general Santos Cruz, para dar credibilidade, politicamente, mais uma vez eu insisto, à sua posição de dissidente. Porque criticar o comportamento do presidente, o próprio vice-presidente faz todo dia. Até quando ele aparece diante das câmaras usando máscara, ele está criticando o presidente. O general vice-presidente é um artilheiro de 75. O capitão-presidente é um capitão de 77. Só quem realmente tem uma visão muito distante do que é a vida militar pode acreditar que um aspira de 7,5 vai obedecer cegamente, um aspira de 7,7 sem lhe dar o toque. Então, use máscara. Eu faço parte do seu governo. Quando você não usa máscara, eu que sou o seu vice-presidente, isso me atinge também. E quando eu uso a máscara com o símbolo do Exército, eu estou dizendo ali que o Exército usa máscara. Por que você não usa também, já que você é do Exército?
Custava alguma coisa, Carlos, usar máscara como exemplo? Lembra do título do meu livro? Do meu livro? O O ato capítulo. falho, mais uma vez. O capítulo, a palavra convence. O exemplo arrasta. O vice usa palavra e usa exemplo. Não que eu concorde que isso seja uma solução para o país, o afastamento, ou a renúncia, um processo de impeachment, embora seja praticamente inevitável que isso ocorra, eu não acho que isso seja salutar sob o ponto de vista democrático da valorização do voto popular. Mas então a postura de Santos Cruz, na minha opinião, ajudada por uma parte da imprensa que se contenta com essas manifestações críticas que até uma criança de 10 anos faz em relação à postura do presidente, então se contenta em passar horas e horas conversando com o general Santos Cruz nos principais meios de imprensa, escritos, televisados e por rede social, para que ele diga o óbvio, que o presidente é incapaz de governar. Mas ele não diz aquilo que gerou aquela incapacidade de governar, que foi a eleição dele. E eu também nunca vi ele dizer que ele se arrependeu de ter apoiado, que ele reconhecia que ele divulgou fake news, ou seja, colaborou para aquilo que a Patrícia Campos Melo descreve tão bem no seu livro, contando a história da reportagem sobre o impulsionamento de mensagens em grupos de zap. Não se vê ele admitir que participou disso, dessa construção, de transformar aquilo que eu chamo que foi um dia um estorvo para o Exército, num mito para o Exército. Ora, minha geração cresceu dentro do Exército até capitão, até Exaó, em 95, reconhecendo o capitão Bolsonaro como um estorvo. Ele era até proibido de passar, de entrar nos quartéis, porque ele fazia política dentro dos quartéis. Ele distribuía santinhos das suas candidaturas e dos seus familiares, que começavam na vida política, nas portas dos quartéis da Vila Militar, que era a sua base eleitoral. Então, todos esses generais sabiam disso e participaram da transformação desse, como eu chamo, sem nenhuma ofensa pessoal, estou falando em termos profissionais. O capitão Bolsonaro foi um estorvo para o Exército. Em 2018, ele passou a ser um mito dentro do Exército. E, uma vez eleito, passou a ser uma espécie de cavalo de Troia, que permitiu com que a sua geração de oficiais, já general, coronel, na reserva, nativa, assumisse os principais postos do governo. E eu uso a expressão nesse artigo, uma expressão militar, em ampla frente, porque envolve todos os ministérios, todas as autarquias estatais, repartições, agências reguladoras, outros poderes e grande profundidade, porque você vê a distribuição hierárquica de generais nos primeiros escalões, coronéis, só vê o Ministério da Saúde, com o general Pazuello, e o meu contemporâneo de Amão, coronel Elcio Franco, que era o secretário executivo, no segundo escalão, e coronéis, tenentes-coronéis nas diretorias subordinadas, e por aí vai. Até o sargento, que vai ser bedel nas escolas cívico-militares. Então, é uma ampla frente de ocupação, uma grande profundidade, numa operação feita com o princípio da centralização, porque é coordenada por esse núcleo duro que tem a caneta no entorno do governo, no Planalto, e com massa, que é um princípio de guerra, fator de êxito para qualquer operação militar, ou seja, quantidade, demonstração de quantidade. A impressão que querem passar, e aí eu entro no Partido Militar, Não, aí é que os militares chegaram para ficar, cara. Então, é isso. Antes de você entrar no Partido Militar, você usou uma expressão interessante, que é cavalo de Troia, e aí eu quero puxar para a barriga desse cavalo de Troia um personagem que foi só mencionado en passant, mas ele tem um papel muito importante nisso, que é o general Etchegóin, que quando você lê o livro do general Vilas Boas, lá nos agradecimentos, o general Vilas Boas diz o quê? Que o livro foi revisado pelo general Etchegóin. Então, o pesquisador da FGV fez a entrevista, transcreveu lá o que ele é o formato do livro é ping-pong, né? Pergunta e resposta, uma entrevista, entregou o que ele achava que deveria ser o livro para o general Vilas Boas, e aí ele vai e senta com o Etchegóin, que vai revisar, vai alterar, vai mudar, vai tirar, vai colocar coisas que ele acha importantes. Tanto que a primeira parte do livro é a carreira, a vida do general Vilas Boas,
que eu confesso que esse modelo do livro me remete àquele livro do general Geisel, que foi feito também pela FGV, publicado, se não me engano, em 97, e ali fica muito claro, há um abismo intelectual entre o Vilas Boas e o Geisel. E quando você começa a ler a trajetória do Vilas Boas, fui avançando na leitura e estava esperando assim, mas e cadê? Quem são os autores que ele leu? Literatura? Qual a coisa? Qual é a preocupação? Qual é o plano? Qual é o pensamento de país, de nação e tal? E não vinha. Era só ele citando o general Fernando, que é conhecido como Fernandinho, fulano de tal, mineirão, pescador, e não sei o que e tal. Aí ele fala da amizade com Etchegóin, que eles se conhecem desde os 6 anos de idade, e aí chegamos a o governo Temer, e ele fala: o Etchegóin assumiu e foi ocupando espaço aos poucos. Ou seja, o governo Temer, que entrou depois do golpe, do impeachment da Dilma, encontrou um vazio de poder e o poder não deixa vazio, ele foi ocupado pelos militares. O próprio livro relata que o Temer tinha chamado os generais para uma reunião antes para consultá-los se na eventualidade de um impeachment, qual seria o papel das Forças Armadas, e faço um outro adendo antes de você responder, que nos agradecimentos do livro, o general Vilas Boas agradece também ao Robson Andrade, presidente da CNI, que o estimulou a criar o Instituto Vilas Boas, o que amarra o quê? Essa correlação de forças da sociedade civil. Eu não vou falar em golpe civil-militar, né? Mas me remete a Oban, me remete a várias coisas ruins e eu não quero ficar fazendo ilações. Eu vou me ater ao relato. O Vilas Boas ele escolhe quem ele vai agradecer. Robson Andrade, presidente da CNI, representante das elites e do PIB brasileiro. E o general Etchegóin. Agora que eu coloquei o Etchegóin na barriga do cavalo de Troia, você pode assumir. Tá certo. Eu às vezes, uso essas palavras para que, é como se você diz, eu vou desenhar. Eu vou desenhar para Isso. que as pessoas Desenhou possam bem, desenhou entender, bem, né? desenhou bem. E eu parei no cavalo de Troia, caracterizei a ocupação do governo, mas aconteceu depois um novo papel para o mito cavalo de Troia, que existiu, que foi se tornar um espantalho. Então, uma vez ocupado o poder pelo Partido Militar, e eu já coloco o conceito aqui de cara já, precisava se transformar aquele avatar, como você utilizou, numa personalidade mais grosseira ainda, ou mais revoltante ainda do que ele mesmo foi ao longo da construção da sua posição política, né? Então, era até assim, espantoso, como coisas assim, tão prosaicas o presidente falava com relação à imprensa, com relação aos que discordavam das suas opiniões, a quantidade de palavrões, né? Certamente, muitos religiosos, católicos ou evangélicos, ou pessoas que aderiram à candidatura por questões morais, religiosas, se espantaram. O que é isso? Aquele que defendia a família, o cristão, usa esse tipo de palavrão para se referir aos seus adversários políticos. Então, foi se mudando, foi se modulando um novo papel para o capitão, que era o de espantalho, que ao mesmo tempo que espantava desconfianças de que os generais poderiam dar um golpe, etc., só uma fantasia de quem não sabe o que é um golpe, nem para que serve, ele criava e atraía a atenção da imprensa, porque se passava uma semana pautando uma frase estarrecedora do espantalho, né? E ele foi se aproximando agora na pandemia, desde o ano passado, ao modo estorvo novamente, porque hoje praticamente há uma comoção nacional da esquerda à direita política e ideológica de que nós estamos numa situação de crise provocada pela inapetência e pelo despreparo do presidente, que já foi mito e cavalo de Troia. Você citou Robson Andrade, se não me engano, presidente da CNI, e por acaso era o meu companheiro de artigo na Folha de São Paulo no dia 1º de novembro de 2018, logo depois do resultado das eleições, em que eu contribuí com um artigo Cadete, Ides Comandar, Aprender, Obedecer, criticando a eleição do capitão e a associação indevida com a imagem das Forças Armadas. Não havia ocorrido ainda a ocupação, mas eu criticava essa associação que eu achava indevida. E o artigo de cima, se eu não me engano, era do Robson Andrade, dizendo que dias melhores viriam.
Então, acho que isso responde, em parte, essa pergunta da dedicatória do livro do general Vilas Boas, ou a menção a ele, né, que ele fez no livro. Eu não li o livro do general Vilas Boas, então eu não posso nem comentar com mais propriedade. E também não li porque nem precisava, porque eu conheço, o Exército conhece a história do general Vilas Boas, que era a história de um oficial que ascendeu na carreira, chegou aos postos mais importantes, etc., como qualquer outro oficial que ascendeu na carreira, mas que foi devido também à infelicidade da sua enfermidade, e começou a aparecer exatamente em 2016, quando eu estava lá no Estado Maior, e foi sendo transformado numa espécie de herói, de um outro mito de dentro das Forças Armadas. Não que não seja uma pessoa de valor, foi um bom comandante e tudo mais, mas passou das raias do simples bom comandante e passou a ser um mito, e um mito com clara vinculação política. Eu não vou discorrer, você já apresentou há vários indícios, inclusive confessados por ele mesmo, da sua intromissão política. Mas eu preciso destacar, que você me perguntou, do general Etchegóin, e vou voltar àquela criação de dissidências que o Partido Militar faz. Existem dois visíveis, mas existem vários outros pouco visíveis, generais que foram diretores e tiveram cargo proeminente no governo, que foram tidos, ao saírem do governo, como humilhados pelo capitão, pelo mito, pelo cavalo de Troia, pelo espantalho, que agora humilhava generais. Um deles é o general Santos Cruz, que você já descreveu, e um outro que é pouco tido, mas que foi o primeiro, e como o primeiro quebrou o tabu, oficial general da ativa, nomeado para um cargo eminentemente político no governo do capitão, que foi o general Otávio Rego Barros, porta-voz do presidente. Veja bem, Carlos, num dia, o general Rego Barros era o porta-voz do Exército, ou seja, ele expressava a voz do general Vilas Boas. Ele foi porta-voz do Exército nos 4 anos em que o general Vilas Boas foi comandante, algo que é incomum para um órgão de comunicação social. No dia seguinte, ele se apresenta e passa a se referir ao presidente como o nosso presidente, que fala que é o meu presidente, fala o meu exército, e passa a ser a voz política do presidente. No dia seguinte, para falar a verdade, ele nem passou o comando do Seconsex para o general Richard, atualmente, excelente oficial, diga-se de passagem, que é o chefe do Seconsex, e já estava exercendo o cargo de porta-voz do presidente, a voz política, o general da ativa. Qual é a mensagem que isso passa para uma pessoa que conhece o general Rego Barros desde tenente, ou um oficial que observe os seus superiores para seguir-lhe o seu caminho, ou o seu posicionamento? A voz do Exército passa a ser a voz do governo. A voz do governo é a voz do Exército. É simbólico, é prosaico, mas é difícil as pessoas perceberem isso. E até hoje se diz que o general Rego Barros, depois de passar 1 ano e meio na ativa, acho que passou 1 ano, na verdade, e mais 6 anos, 6 meses na reserva, foi também, entre aspas, humilhado ao sair do governo, porque foi perdendo poder, criou-se o cercadinho, os cafés da manhã que ele fazia com os editores dos principais jornais caiu pela manobra, se vazava áudios. É impressionante como, numa mesa presidencial, com tantos generais que conhecem inteligência e contra-inteligência, que se deixa vazar áudio de um presidente se referindo ao governador da Paraíba. Eu sou pernambucano, a gente é bem cioso com relação a essa generalização que se faz em relação ao Nordeste, etc. Que coisa estranha esses vazamentos. Aliás, vazamentos que vêm desde a época do presidente Temer, né? Vazamentos dentro de garagem, de palácio. Impressionante. Então, a imprensa foi alimentada por esses dirigentes do Partido Militar que precisavam criar dissidências ao Bolsonaro, não ao partido, porque você não vai ver nenhuma crítica mais contundente do general Santos Cruz, por acaso você o convidar aqui, ao papel dos militares, à ditadura. Não, é ao Bolsonaro, que qualquer criança faz, uma crítica ao Bolsonaro. E aí você vai criar, eu vou voltar no Etchegóin. Santos Cruz e Etchegóin são da mesma turma de academia. Ambos chegaram à terceira estrela, se não me engano, era o comandante de operações terrestres, ou subcomandante de operações terrestres do Santos Cruz, e o outro era, se não me engano, do Departamento Geral do Pessoal, da Educação e Cultura. Etchegóin e Santos Cruz. E na escolha para a 4ª estrela, já que cada turma de AMAN, que tem mais ou menos, dependendo da arma,
70 oficiais, cada turma faz 4 generais de 4 estrelas. Então, os dois chegaram e o escolhido pelo alto comando da ocasião foi o general Etchegóin, para a 4ª estrela. E o general Santos Cruz, então, teve que ir para a reserva compulsoriamente. E foi quando ele iniciou, então, essa trajetória, retomou essa trajetória na ONU. Ele já tinha iniciado na ativa como comandante da Força do Haiti. Ele iniciou através dessa amizade com o senhor Edmond Moulet, que era da diretoria da ONU para esse assunto de operações de paz. Então, ele iniciou uma certa carreira na ONU. E qual é a visão que eu tenho do general Etchegóin, que hoje está na reserva, faz parte de institutos que buscam contato científico e institucional das Forças Armadas com o mundo acadêmico, com a universidade, institutos que têm o ex-ministro Raul Jungmann, da Defesa, como um dos atores. Qual é o papel que e vou fazer aqui uma observação absolutamente pessoal e comparativa. O Partido Militar precisa se manter no poder com ou sem o seu avatar, né? E já está muito claro, as eleições de 22 estão aí. Eles precisam criar uma vertente, uma pinça, né? Tem um antropólogo que é muito relevante, que chama-se Piero Leiner, que tem uma teoria muito bem desenvolvida sobre essa estrutura de guerra híbrida, né? E ele caracteriza muito bem como 2 pinças, uma por dentro do sistema e uma por fora do sistema, que vão controlando as narrativas e as ações. Então, o Etchegóin, que chegou ao cargo máximo do Exército, tirando o comandante, que era o chefe do Estado-Maior, e o Santos Cruz, eles estão sintonizados de alguma forma para funcionarem na visão da sociedade e da classe política, principalmente na visão da classe política ou das dirigentes políticos sólidos e consistentes à esquerda, como uma espécie de Geisel Golbery. Eu nunca me expressei isso publicamente, mas já em algumas postagens que fiz, tentei desenvolver esse tema, porque Geisel e Golbery é elogiável para os diversos correntes de oposição atual, né, da esquerda, como o primeiro, o Geisel, como indutor de uma reestatização da economia brasileira, de valorização do papel do Estado, e o Golbery como um arquiteto da abertura política, e como aquele combatente contra a linha dura. Porque você citou o Silvio Frota, gabinete, e o general Heleno foi cordinha do Silvio Frota. Cordinha é como a gente chama de forma bem-humorada o assistente secretário que usa lamares, que a gente chama de cordinha, que são chefes do Estado-Maior pessoal ou do Estado-Maior geral, de um comandante de grande unidade ou de grande comando. Então, eles querem funcionar como essa espécie de agentes que podem ter um diálogo com setores desenvolvimentistas, setores nacionalistas, que não são ultraliberais, como esse governo tenta ser. Como criaram a imagem Geisel Golbery, uma face palatável da ditadura. Palatável. Não esquecendo que o Geisel é tido por estudos, e há um estudo do professor João Roberto Martins, um estudo antigo dos anos 90, O Palácio e a Caserna, é o título do livro, mas é uma tese de seu doutorado, em que ele descreve as correntes dentro do Exército durante a ditadura. E existe a percepção de que o Geisel era o herdeiro do castelismo, do Castelo Branco, que era o ditador do bem, digamos assim, que lutou contra o Costa e Silva, resistiu, mas não pôde resistir mais, e aí o Costa e Silva assumiu, que era da linha dura, e foi sucedido pelo Médici, que era a linha dura. Aí veio o Geisel e mudou, decidiu fazer a abertura, e o arquiteto dessa abertura, e aquele que construiu diálogos com as oposições permitidas em 64 foi Golbery. Então, me parece que o Santos Cruz funciona como uma espécie de Golbery. Se você abrir acho que o Estadão de hoje, tem uma notícia assim que vai dar o que falar. Aliados de Lula, se não me engano é essa a manchete, cogitam Santos Cruz como vice de Lula em 2022. Já ouviu? Já viu essa notícia? Não vi ainda não. É interessante. Então, é mais uma notícia, usando a expressão criada pelo pai do deputado Rodrigo Maia, o César Maia, é mais um factoide que essas lideranças do Partido Militar usam, e certamente não é culpa do jornalista, mas eles exploram a questão da fonte com o jornalismo, são fontes do Planalto, né? Não é qualquer fonte, e alimentam o jornalismo com essas notícias que vão ser desmentidas no dia seguinte, ou que vai aparecer algum general dizendo que não, ninguém está pensando em golpe.
É claro que ninguém está É pensando um em golpe, balão nem de ruptura. ensaio, né? O famoso Balão de balão de ensaio. ensaio. Então é isso, está se construindo uma opção eleitoral. O que mais se fala para derrotar o que se chama erradamente bolsonarismo, porque não existe bolsonarismo. O que é bolsonarismo? É uma ideologia, uma corrente? É um modo de ser diante do outro? Não, o que existe é o partido militar que escolheu um avatar para ser usado como um cavalo de Troia, Então, dá para ocupar o poder. de forma didática, que a gente só mencionou, mas o que a gente pode entender, o leigo e os jornalistas também, como eu, que ouvem, leem essa expressão, mas temos dificuldade de explicar para o leitor, para o ouvinte, o que é o Partido Militar, o que caracteriza o Partido Militar. É esse grupo de generais que estão no comando das forças e que estão no poder e que controlam informação, acesso, desacesso, vazam informação. O que a gente pode entender por partido militar? Olha, o partido militar é uma construção teórica que eu sei que é polêmica, porque muitos cientistas políticos já utilizaram ao longo da história para descrever a relação dos militares, das Forças Armadas com a política. Já se mencionou partido militar, já se mencionou partidos militares, e eu tenho que fazer essa observação histórica, porque sempre que houve partidos militares atuantes dentro das Forças Armadas, acabou gerando uma situação de ruptura institucional, ou diretamente pelos militares, ou com forte apoio dos militares, que modificou de partidos para partido, enquanto durou o regime autoritário inaugurado por essa disputa entre partidos militares. Eu vou citar só dois exemplos históricos. Em 1937, né, os quartéis viviam em estado crônico de indisciplina, balbúrdias de partidos A, B, C, que queriam subverter a hierarquia, a disciplina para implantar o seu modelo, etc. E em 30, isso foi um pouco interrompido, mas continuou. Em 35, a intentona comunista. Em 37, Getúlio Vargas deu o golpe do Estado Novo, baseado na fake news, talvez a primeira da história, assim, digna de registro, do general Mourão, não o general Hamilton Mourão, o general Olímpio Mourão, que construiu um plano comunista de tomada de poder. Era Ele que era integralista, plano plano Cohen, Cohen. o famoso plano Cohen falso, mas Exatamente. um parênteses, esse general Mourão, o que em 64 desceu com as tropas de Juiz de Fora e desencadeou Isso, todo o o processo. mesmo. General Olímpio Ou seja, Mourão. general Olímpio Mourão, que desencadeou o golpe em 64, estava produzindo fake news Em em 37. 37. Isso. Inclusive foi submetido a conselho de justificação, etc., acabou sendo absolvido pelo Exército. A impunidade do general, do então capitão Mourão, Major Mourão, gerou o general Mourão, que depois iniciou o movimento de deposição do presidente legítimo. E a impunidade ao Bolsonaro, capitão, resultou no É um presidente paralelo, Bolsonaro. é uma analogia que, para mim, não tem nenhuma anacronismo, uma analogia absolutamente válida. Mas, então, voltando, o Partido Militar que surgiu em 1937 foi aquele que unificou, eliminou as dissidências, eliminou os partidos militares e passou a fazer aquilo que se diz, assim, de forma muito sintética, a política não no Exército, mas a política do Exército. Né? E sustentou o regime ditatorial de Vargas até 1945. E eles mesmos, o próprio Dutra, que ajudou o Vargas a ser ditador, foi o que substituiu depois. E a partir daí, de 45 até 64, houve mais partidos militares no Brasil. As Forças Armadas, através do Clube Militar, disputando poder com o comando do Exército, que era o Ministério da Guerra, eles exerceram essa política interna dentro do Exército. Os desenvolvimentistas, como eram chamados alguns, um partido, e os entreguistas, que eram chamados, como eram chamados jocosamente, a outra corrente. E havia situações em que o presidente do clube militar era um desenvolvimentista e o comandante, o Ministério da Guerra, era exercido por um entreguista, e vice-versa. Então, esse partido militar que eu construí, ele subverte um pouco essa lógica, porque, veja, Carlos, de 85 até 2018, 2016, a política e as Forças Armadas empreenderam um movimento de afastamento recíproco, cada um passando a respeitar as atribuições e as suas distintas finalidades. Esse posicionamento foi caracterizado por uma verdadeira muralha entre os dois anos. E não houve política dentro do Exército. Durante toda a minha carreira de oficial, desde a academia, em 83, já se respirava áreas de abertura e de democracia. Não houve nenhuma disputa política ou considerações políticas.
durante a minha carreira, até porque os militares passaram a ser profissionais, passaram a fazer especializações, cursos voltados exclusivamente para a sua carreira. E era até meio estranho quando o militar saía para fazer uma faculdade, à noite, etc. O pessoal era visto, esse cara não é profissional. Não, simplesmente ele está procurando ampliar os seus horizontes, né? Até para não ter que precisar depois trabalhar no governo, etc., depois que for para a reserva. Mas, então, durante esses 30 anos, não houve disputa política dentro do quartel. Nada. E agora, em 2018, o que há? Um partido militar, mas com as características dos partidos militares, ou do partido militar, que havia durante as épocas autoritárias, de 37 a 45 e de 64 a 85, onde as dissidências, e eu sou uma dissidência crítica, as dissidências são eliminadas. Já foi eliminada de forma física, já foi eliminada em forma de aposentadoria compulsória e de exílio, né? E as dissidências são eliminadas, neutralizadas, e eles precisaram criar uma outra dissidência, Carlos, que eles pudessem controlar. Então, daí que sai essa ideia de criação de dissidências, que a dupla Etchegóin e Santos Cruz interpretam muito bem, com essa vinculação histórica que eu já falei, para permitir que esse partido continue com um protagonismo na política, mesmo que tenham que se desfazer do avatar. E veja, vamos fazer aqui uma hipótese. Se a sociedade brasileira, construir aqui uma hipótese, resolver que o presidente Bolsonaro deve ser afastado, e basta o Centrão decidir aprovar, ou pelo menos analisar um dos processos de impeachment, abrir uma CPI, o que nós teremos em 2022? O governo do general Mourão, aquele moderado, racional, que aparece de máscara, e que todos E que esquecem acha que tem que o Ustra isso que defendeu eu os ia direitos falar, humanos dos Ou subordinados. seja, não, isso é de menos, vamos deixar isso para lá, anistia, o importante é que ele é a garantia da governabilidade, vamos chegar até 2022, vamos afastar esses radicais, o ministro do Meio Ambiente, o ministro das Relações Exteriores, de repente até substituir o neoliberal por um ministro da Economia mais desenvolvimentista. Não preciso citar o nome do candidato desenvolvimentista que já está no governo, no Ministério, se não me engano, de Integração Regional, pronto para assumir o cargo de ministro da Economia, quando, se, já que é uma hipótese, o general Mourão tiver que assumir a presidência. Então, chegaremos em 22 com o partido militar, agora moderado, porque afastou, substituiu, né, o avatar, que opera em modo estorvo, e disputando uma eleição contra quem? No centro-direita, temos vários candidatos, eu não vou citar nomes aqui para não fulanizar o debate, mas existem dissidências que estão aptas a compor frentes, tanto na centro-direita, no centro, como agora na centro-esquerda, que é o caso da notícia sobre a chapa Lula-Santos Cruz, que pode ser, porque a chapa daqui a pouco Lula-Moro, porque o Santos Cruz tem uma identidade, e eu digo isso porque vivi com o general Santos Cruz em 2016, ele tem uma identidade intelectual, ideológica com o Moro muito grande. Quanto ao episódio da foto? Uma descrição, né? É uma descrição longa, está disponível na verdade, aqui tem a foto do Estadão, né? Estava numa reunião e o general Santos Cruz pediu para receber uma ligação e teve que sair rapidamente, né? Por quê? Essa foto resume, eu quis dizer que há uma identidade do Mourão, do general Santos Cruz com o Moro. Mas, veja, essa identidade ela é natural entre os militares, porque o Moro simbolizava, em 2016, a luta contra a corrupção. E essa foi uma bandeira que os militares aderiram com uma grande facilidade, porque nós cultuamos realmente... Quem é contra a corrupção? É evidente que há... Quem não é, né? Como eu digo, são observações que uma criança é capaz de fazer, só que não vai para o jornal dizer como se fosse uma liderança. Então, isso foi fácil. A família militar toda, brasileira, e a família militar faz parte da brasileira, foi amalgamada por esse ideal contra a corrupção. E a gente sabe em que pé estamos em relação a isso. Então, o general Santos Cruz, com essa aderência e essa nova postura de dissidente, ele funciona como essa válvula de escape que vai compor com oposições para tentar, e aí eu afirmo, porque
eu sei que é, porque quando começamos a discutir, para tentar afastar o próprio ex-presidente Lula ou alguma liderança de esquerda muito identificada com o ex-presidente Lula de uma eventual disputa de segundo turno. Mas, mesmo assim, se houver, que haja alguém do Partido Militar dentro dessa composição, de modo que, pelo menos, o controle de danos dessa passagem pelo governo Bolsonaro seja feito sob a supervisão, E como foi aí, o controle de danos do período pós-ditadura. e aí eu volto a isso que você falou há pouco, citando o Piero, a questão lá da pinça, né? A gente não pode esquecer que Vilas Boas, amigo de infância do Etchegóin, Vilas Boas recebeu sugestão, apoio, incentivo do Robson Andrade, presidente da CNI, que representa o PIB nacional, para criar um instituto. Há uma relação de amizade. É muito provável que Etchegóin esteja nisso, porque ele tem bom trânsito. E aí a gente lembra onde é que está o Etchegóin hoje. Você mencionou que ele participa de institutos aí que fazem uma ponte com a academia, mas ele também é o quê? Consultor de grandes empresas, está vinculado a uma empresa aí de assessoria de comunicação e ele está no conselho dessa assessoria, ou seja, ele dá palestra, ele dá informação. Então, ele saiu do GSI, um organismo que controla a ABIN, que tem acesso a relatórios, informações secretas, sabe de tudo, de empresa, da vida nacional, acompanha movimentos sociais, e ele entra numa empresa que dá aconselhamento para empresas. Então você tem, eu acho que isso fecha o Partido Militar, né? Você tem esse contraponto, ele está fora, ele já está na reserva, ele tem um vínculo com a academia, ele tem um vínculo com o PIB brasileiro, ele aconselha empresários, fechou, né? Ou não? Veja, Carlos, qualquer militar da reserva pode trabalhar naquilo Claro, é que for legítimo, não tô, capaz, é não tô, legítimo, né? certamente. Como eu digo, até aí tudo bem, mas quando você mistura, como você bem disse, uma atuação privada com esse alcance, com uma atuação política, com o alcance que o general Etchegói teve, por exemplo, como supervisor da inteligência, do sistema de inteligência brasileiro, é preocupante. E talvez seja por isso que a sociedade tenha que debater e, se eu não me engano, o ex-presidente do Congresso, da Câmara, Rodrigo Maia, chegou a levantar esse assunto. Tem que debater como se dá essa transição do militar quando sai da ativa e vai para a reserva. Há necessidade, como você lembrou no caso dos Estados Unidos, de uma quarentena, de um período de afastamento que dê uma certa segurança, que não haverá mistura do âmbito militar com o âmbito político ou o âmbito privado, como no caso de uma empresa dessa. É preciso que haja esse debate, mas esse debate, para mim, tem que acontecer primeiro dentro das Forças Armadas, porque nós temos o nosso Estatuto dos Militares. Eu abri aqui falando de uma das vedações dele, e esse é muito claro, nós sabemos disso. A gente usa uma frase dentro ao longo da nossa carreira, que é uma frase muito, um ditado, né? Mulher de César não basta ser honesta, tem que, com todo o machismo que tem essa frase, mas tem que parecer honesta. Então, não é questão de ser ou não capaz, é que não deve, não é que pode, é que não deve. Veja, é compreensível que os militares, em massa, tenham votado num candidato militar que tinha um vice-militar, general respeitável profissionalmente, general Mourão. Né? Não posso dizer o mesmo do capitão, mas o general Mourão, sem dúvida, é respeitável. Mas o que não é compreensível, e até por isso mesmo, por ser militar chapa, não deveria haver essa participação dessa quantidade de militares nos postos em que estão e obedecendo praticamente a escala hierárquica das Forças Armadas, generais que até, como eu disse, até o dia anterior estavam no alto comando do Exército, fazendo esse manejo político do país, fazendo acordos com o parlamento. O general Ramos tem um papel de negociar com o parlamento, coloque no negociar o que você quiser, em termos de prática política. O general Braga Neto, na Casa Civil, tem a função de ser o chefe executivo dos ministérios, de coordenar os ministérios. Não há função mais política do que essas duas em qualquer governo. Qualquer governo, Casa Civil e articulação política. Não poderia haver. Existem políticos capazes de conduzir esse processo. Se o Brasil está polarizado,
Não são as Forças Armadas que devem, por intermédio das suas lideranças, que devem resolver os problemas de polarização. Senão, quando precisar chegar um mediador, quando a situação realmente chegar num ponto de perigo institucional, que nós estamos longe disso, apesar de se querer, porque é a estratégia do Partido Militar, criar esse clima de iminente ruptura. Quando você vê um deputado falando aqueles impropérios com a Suprema Corte, etc., eu acho que até favorece a criação desse cenário e que permite com que os militares, mesmo falando óbvio, ou mesmo calados, apareçam como os moderadores do governo. Bem, mas por que apoiaram a eleição desse presidente que causa... Não é só oposição, não, né, Carlos Alberto? A relação em relação ao presidente já virou muito mais do que uma simples oposição política e passou até a ser uma questão ética, de caráter, de posicionamento moral das pessoas diante do que se assiste todo dia, executado ou falado pelo presidente da República. Então, é preocupante, porque, como eu disse para você, aquela muralha que separa, o que deve separar as Forças Armadas de política, foram construídas durante 30 anos. Não foi fácil construir. A expulsão do capitão, desculpe, a saída do capitão Bolsonaro do Exército foi um obstáculo para a construção dessa muralha. Mas ela foi construída. E essa muralha ela é composta de ingredientes que são elementares em qualquer força armada de país democrático. Neutralidade política. A palavra convence, não adianta eu dizer que eu sou neutro. O exemplo arrasta. Como é que eu vou ser neutro se eu participo politicamente de um governo? A imparcialidade ideológica. Qualquer pessoa, inclusive militar, tem o direito de votar num partido de esquerda, num partido de direita, num partido de centro, e não ser importunado por isso. Como muitos são importunados, já têm suas vidas privadas, cara, por simplesmente manifestarem que votaram num candidato, como o meu caso, que poderia derrotar o capitão. Além da imparcialidade ideológica, da neutralidade política, há que se ter isenção funcional. As decisões do Exército não podem ser condicionadas pela política, como nós vimos nas normas que regulam o controle de venda, porte, posse de armamento e munição. Portarias do Exército, que são da alçada do Exército, que realizam um trabalho cartorial nesse aspecto, ser modificada por injunção política. Nós temos que ter isenção funcional. Não é falar que tem, é fazer. Apartidarismo absoluto. Por que o presidente da República não tem um partido? Há 2 anos, eu acho que é o primeiro caso na história do Brasil, não conheço outro, de um presidente há 2 anos ser um partido político. É por acaso? Bom, não é por acaso. Ele tem partido político, se não formal, material. E além do partidarismo absoluto, o profissionalismo é essencial. Todos esses generais que estão no governo foram excelentes profissionais. Ponto. Mas não foram excelentes líderes políticos. Como você disse, você está procurando a bibliografia que formou o cidadão Vilas Boas. Não Se você tem. ler o Minha Mocidade, do Winston Churchill, você vai ver qual foi a literatura que formou a liderança política de um lord inglês que foi também comandante militar político. E o último dos princípios que construíram essa muralha é a estrita constitucionalidade. Interpretações de artigo 142, e eu acho, isso é um parecer meu de quem teve algum contato com o direito constitucional, eu acho que houve uma redação um pouco equivocada do artigo 142. Mas qualquer interpretação, porque o direito não é só a norma, o direito é a sua interpretação, é a sua repetição, tem vários outros aspectos. Interpretações completamente descabidas de generais, presidentes de clube militar, generais que têm... E quando o general fala e tuita, o coronel vê, lê, curte. Imagina um coronel descurtir, imagina um coronel nativo, na reserva, descurtir uma publicação, opinião política de um general. Ou não curtir, né? Você não viu o meu tweet, você não viu o meu tweet, não vai comentar nada? Exatamente. Imagine o tipo de assédio, mesmo que não seja um assédio, mas pode parecer que seja. Eu sou tenente temporário, preciso renovar o meu contrato com o Exército todo ano, né? E o meu comandante, que vai assinar a minha renovação do contrato, ele tuita toda hora a favor do governo. Bom, acho que eu vou tuitar também.
Carlos, isso não é uma Ou pelo hipótese. menos curtir, né? E você gera aquela questão dos colegas, alguém chega para você, ó, ele tuitou, você não vai curtir, não? Ele está de olho em Pois é, você. então, infelizmente, quando eu estava indo para a reserva em 2018, eu exerci uma função de chefia e tive a necessidade de criar, isso é um exemplo, eu acho que o bom da sua entrevista é que a gente fica à vontade para contar situações bem ilustrativas. Eu tive a necessidade de criar grupos de Zap, de WhatsApp, para coordenar certas ações. Eu chefiava um Estado maior e precisava coordenar as ações dos meus oficiais. E era 2017, virando para 2018, e começava a aparecer naquele grupo que eu criava uma opção de manifestação política. Memes, vídeos. E nas primeiras vezes que eu recebia, já que eu era o administrador do grupo, né, eu alertava diretamente o oficial, não alertava em grupo, para não constrangê-lo, que ele não fizesse isso, não expressasse a sua opinião política, que é dele, todos têm que respeitar, mas é dele, né? Não misturasse as coisas. E o grupo de Zap de quartel caracteriza muito bem essa mistura dos processos de politização das Forças Armadas e militarização da sociedade. E alguns oficiais paravam realmente, mas outros insistiam, talvez até estivesse no automático a distribuição daquela opinião, e eu tinha que eliminar aquela opinião política. Basta fazer isso, Carlos. Isso é muito fácil. Basta as autoridades chegarem para um general da reserva ou um coronel da reserva que se candidate ao cargo de deputado, é legítimo, se licencie do exército, se candidate, é legítimo e legal. Mas não use coronel fulano de tal na sua candidatura. Não use o brado da Brigada de Infantaria Paraquedista, o Brasil acima de tudo, que o exército todo identifica o paraquedista, quando a gente está conversando, o militar, Brasil, Brasil, ou seja, é o Brasil acima de tudo. Não pode usar um slogan ou um brado de brigada paraquedista como slogan eleitoral da campanha de 2 militares paraquedistas, por isso a identificação, registrados oficialmente no Tribunal Superior Eleitoral, sob o silêncio do general Vilas Boas, que era o comandante do Exército na ocasião. Pelo menos, Carlos, manda o zap para o general Mourão ou para o capitão Bolsonaro. Aliás, o capitão Bolsonaro dedicou a vitória eleitoral, deu grande mérito ao próprio general Vilas Boas por sua vitória, isso está registrado para a história. Bastava dizer, olha, não use o brado da brigada paraquedista. E aí colocaram Deus acima de tudo, né? Inclusive, esse agradecimento do Bolsonaro ao Vilas Boas por essa conversa que eles tiveram, o Vilas Boas, no livro da Thaís Oyama, chamado Tormenta, diz que não se lembra, que ele pode ter falado alguma coisa, que o Bolsonaro é que interpretou que seria algum sinal, mas que ele não teria dado nada. E no livro da FGV, o Vilas Boas diz que levará para o túmulo. Pois é, você citou a Thaís Oyama, excelente, excepcional jornalista, mas o livro que ela construiu, eu vou falar como cidadão e como leitor, porque eu critico alguns editoriais de jornais, etc., como curioso, mas eu leio jornais, é indispensável você ler jornais. A Thaís Oyama, ela apresentou detalhes no livro dela sobre reuniões, uma certa vez que o general Heleno saiu de uma reunião em que o Bolsonaro apresentava suas ideias a empresários e teria dado um desabafo com palavrões, dizendo que esse cara não está preparado, não sabe nada. Você é jornalista experiente, você sabe que essa informação só pode ter vindo ou do interlocutor do general, do outro lado da linha, ou do próprio, ou de alguém que escutou a conversa. E outras reportagens sobre aquele voo intervir, que o presidente teria reunido 4, 5 generais do Planalto, naquela ocasião lá de abril, né, em que ele foi para frente do QG do Exército, na frente do QG do Exército, e deu manifestações de cunho autoritário, antidemocrático, golpista, e aquela reunião do 22 de abril, que ele teria dito que ia intervir no STF. A descrição da matéria, e isso é mérito jornalístico, é indiscutível que é mérito da jornalista, mas a descrição mostra que são os próprios generais que vazam essas informações
para criar um clima. Ó, está perto da ruptura, estão segurando o capitão Bolsonaro. Se a gente não tiver aqui, se for um civil fraco, ele vai fazer besteira. Então, nos tolerem. Acrescenta nessa análise essa última reportagem de que o Toffoli teria ido ao gabinete do Vilas Boas A para mesma dizer que o intenção. Lula ia continuar preso e pede a indicação de um assessor, um general para assessorá-lo. General Fernando, atual ministro da Defesa. Qual é a tua leitura disso? É a mesma leitura que eu fiz anteriormente. São narrativas que é óbvio que o jornalista vai reportar, porque isso é uma Mas eu baita digo história. assim, o fato é que o Toffoli teve um general como assessor, né? Sim. Por que o Toffoli pediria isso? Ou ele não pediu? Veja, Ou foi imposto e criou-se essa narrativa? veja, Carlos, eu não sou cientista político, Não, é longe de mim, dificílimo, né? mas eu observo que a oportunidade em que saiu o livro do general Vilas Boas, que, na minha opinião, é completamente atemporal, porque não fazia sentido aquelas confissões na iminência de uma decisão sobre a candidatura do Para usar a frase ex-presidente do Lula. próprio Vilas Boas respondendo ao Fachin, 3 anos 3 anos depois. depois. Pois é. E por que revelou 3 anos depois, como você bem lembrou, essa reunião entre o ministro Toffoli e o comandante do Exército? Bom, a imprensa tem a obrigação, já que a notícia foi dada pela imprensa, de revelar, de perguntar ao ministro Toffoli e ao comandante do Exército, se foi isso mesmo, se houve Eles foram procurados e não se e manifestaram. não se O manifestaram, né? Toffoli Pois disse que é. jamais tratou de pauta. É uma resposta muito conveniente. Nunca tratei de pauta Mas com o qual é general. Isso cabe a qualquer coisa. leitura? Qual é a leitura que eu faço disso? Assim, uma opinião absolutamente pessoal. Isso tem a finalidade de dar um recado para aquele mesmo público que gostou do tweet do Vilas Boas, aliás, foram 2, né, do general Vilas Boas, em 2018, que os militares ainda estão sob controle. Eles estão controlando o processo político brasileiro. E o Avatar. O Avatar, um recado para o público interno de que fiquem tranquilos que nós ainda estamos com a mesma postura de 2018. Não vamos trair os nossos eleitores, a nossa base militante do Partido Militar. Um recado para o próprio, talvez, STF, que os militares estão atentos ao processo. E, para mim, um recado para os eleitores que não adianta muito insistir num apoio a uma candidatura claramente oposicionista, que seria do ex-presidente Lula, e que talvez fosse melhor composição de frente, de centro-esquerda, etc., sem o PT. E para o eleitor do PT, o eleitor programático do PT, o militante do PT, um aviso que é muito difícil que o Lula chegue em 2022 em condições de disputar a eleição, a não ser, como a notícia muito fresquinha de hoje, que o general Santos Cruz componha uma chapa major, uma chapa presidencial. Então, Santos Cruz seria mais um soldado na barriga desse novo cavalo de Troia. Um novo cavalo de Troia por uma outra posição política, mas que, como eu digo, os meus colegas, eu chamo assim com tranquilidade, eles vieram para ficar. E eu não vi isso acontecer de repente, Carlos. Eu vi esse processo acontecer muito lentamente. E eu percebia, mas não queria acreditar. Eu percebia, mas achava que era circunstancial. Mas a realidade se impõe. E eu não me sinto confortável como militar, como filho, sobrinho, pai, padrasto, como uma pessoa que nasceu dentro do Exército. Desde os 2 anos de idade que eu estou dentro de quartel, meu pai capitão, eu ia para o quartel, passava o dia. Eu não consigo aceitar que, até hoje, não tenha aparecido um militar, um oficial da reserva. Há alguns, sim, mas, assim como eu, muito cautelosos, para que não sofram punições, etc. Que não apareça alguém para fazer uma crítica, não ao governo, porque, veja, Carlos, é absolutamente legítimo concordar com o governo Bolsonaro, discordar do governo Bolsonaro. Nós, militares, fizemos isso durante 20 anos, discordando do governo Fernando Henrique, do governo Lula e do governo Dilma, com absoluta liberdade. É absolutamente legítima a discordância do governo, a concordância, mas é preciso criticar a militarização da sociedade, da política, e, mais importante, porque uma alimenta a outra, a politização das Forças Armadas, porque vão nos enfraquecer, pode ser que gere partidos militares, como eu disse, um processo inverso. Estávamos em paz, sem partidos dentro do Exército. Agora temos um partido hegemônico, um partido militar. A criação e controle de dissidentes, não mais dissidentes reais. E pode ser que
ao amalgamar apoios por uma eventual candidatura a Santos Cruz, que, como eu disse, talvez tenha construído rivalidades ao longo da carreira, pode ser que gere uma disputa partidária dentro das Forças Armadas. Vou apoiar o general Mourão, vou apoiar o general Santos Cruz. E se os dois se opuserem numa disputa eleitoral, essa política que entrou vai virar o quê? Vai virar motivo de indisciplina. E inclusive, uma frase exemplar, eu gosto muito dessas frases, porque nós do Exército somos pioneiros em memes. Nós utilizamos as frases e os ditos como memes desde sempre. Uma frase dita pelo general, não sei se é de autoria dele, Peri Bevilacqua, que era ministro do STM, caçado pelo AI-5, na verdade, compulsoriamente aposentado. A política, quando entra no quartel por uma porta, a disciplina sai do quartel por outra. Nesse caso, eram as vivandeiras que levaram e trouxeram os militares para a política até os anos 60, 70. Mas, neste caso, não foi nenhuma vivandeira dentro dos quartéis chamar-nos para interferir ou mediar conflitos sociais, políticos de nível muito alto. Não, fomos nós. Quando eu digo nós, me digo como integrante dessas Forças Armadas, do Exército em particular, que fomos buscar protagonismo político. E se fomos, nós temos que responder pelos ônus, porque se estamos atuando como políticos, um militar como eu, que critique o governo, não pode ser interpretado como um militar que critica as Forças Armadas. É um desvirtuamento do processo. Eu estou criticando o papel que eu considero indevido, e não só eu, mas a ética militar, do militar na política, seja ela qual for, apoiando o governo do senhor Bolsonaro, do senhor Lula, do senhor Moro, seja lá quem for. Agora, não é papel nosso. A sua interpretação, que eu quero me atentar a isso aqui, eu não fiquei satisfeito. A saída de um general para assessorar o Toffoli, a sua interpretação é que foi um combinado, um acordo ali. Só quando o Toffoli contar é que a gente vai saber o real motivo. Enquanto ele não conta, a gente tem que tentar entender esse movimento. Para você, o que aconteceu para ele aceitar ou pedir e acolher um militar como assessor lá no Supremo? Poxa, Carlos, eu tentei te enrolar aqui para ver se saía da sua pergunta, para não me obrigar a responder. Não, é uma opinião Mas pessoal, a gente não tá, é uma análise, né? Eu vou dar uma opinião em tese. Eu já falei que esses vazamentos têm a finalidade de criar um clima de instabilidade e valorizar essas dissidências que saíram humilhadas antes, né? Eu acredito que houve esse acordo. Se você observar a postura do presidente Toffoli, logo em seguida a essa entrada de um assessor militar, que não era qualquer assessor. Não houve golpe, foi um regime. Pronto. O regime mudou o discurso, a modulação do discurso. Tanto assim que o historiador, se não me engano, Daniel Arão Reis, que criou em quem o ministro Toffoli se baseou para construir esse movimento, etc., ele até se manifestou dizendo que o ministro teria, talvez, descontextualizado um pouco o emprego da expressão, mas a gente nota uma necessidade e em política é troca, né, Carlos? Então, uma necessidade do Toffoli, do Vilas Boas, por intermédio do general Fernando, que é uma pessoa que tinha um trânsito com parlamentares já, porque acho que um coronel foi assessor parlamentar, etc. Então, ele precisou fazer essa mudança e, certamente, houve influência no resultado eleitoral de 2018. Se não for dito isso agora, os livros de história, talvez, dos meus netos, podem dizer isso com muita clareza, porque os documentos, hoje as fontes históricas são vastíssimas, né? O historiador de depois de amanhã vai ter trabalho de catalogar tanta fonte. Então, aí está na história, está escrito, eu não preciso nem responder. Houve sim um papel político do Partido Militar, e eu me preocupo muito em não chamar Forças Armadas, porque há uma distinção muito clara entre essas duas coisas. Forças Armadas é que cumpre o seu papel, inclusive governamental. Partido Militar são as lideranças, olha lá o exemplo que arrasta, que se resolvem protagonizar política, por melhor das intenções. Então, enquanto houver essa permanência, fica provada essa teoria. Enquanto houver esse governo pautado por militares, fica comprovada essa tese de que houve uma indevida associação do mundo jurídico, político, com os militares. Realmente, o caso, por exemplo, do assessor do ministro Toffoli
o atual ministro que assumiu a presidência, se não me engano, Luiz Fux, né? Eu acho que não existe mais esse assessor militar lá, mas tem o general que exercia esse cargo, que é outro general que foi comandante no Haiti, general Ajax, ele é assessor do STJ, do presidente do STJ, o Noronha, se não me engano. Não Sim, sei se é o presidente Noronha. exato. E também está envolvido em decisões judiciais que implicam em situações políticas, caso de investigações de corrupções ou de improbidades, né, ou supostas improbidades, no gabinete do senador Flávio Bolsonaro. Então, essa imbricação, as Forças Armadas não podiam fazer pontes e essas ligações desse nível político. A gente, quando está polarizado, a gente vai para a retaguarda, a gente observa a situação, a gente reforça nossas reservas, se capacita, se prepara e mantém a observação sobre o teatro. Se o teatro é político, mantém a observação. Não é para intervir. Agora, e Marcelo, como é que a imprensa pode escapar dessa armadilha? E eu não consigo identificar um termo diferente, que é a cobertura desses tais generais palacianos, porque você não tem acesso. São só aqueles caras que falam, que são os que têm acesso ao avatar. E aí você tem que produzir um material, tem uma cobrança absurda, né? Uma concorrência enorme. E eu trabalhei boa parte da minha vida em redação, né? Se o cara ministro do GSI te atende, fala, você vai publicar. É uma coisa muito complicada você conseguir peneirar, conseguir filtrar o que vem de informação. Eu, quando leio algumas coisas, lógico que eu estou fora de redação, a leitura é outra. Quando você está ali, e quem trabalhou em redação sabe o inferno que é a vida do jornalista, a pressão que ele sofre, são muitos interesses. E aí você recebe aquela informação, eu de fora é mais fácil avaliar, eu leio e digo, isso aqui não era para ter sido publicado. O que a gente tem agora é um monte de setorista de Twitter, né? O cara coloca um Twitter, o cara faz uma matéria de 30 linhas em cima de um Twitter, né? Ou liga para o general Heleno, que atende muito a imprensa. Eu já estive uma vez com o general Heleno há muitos anos. Eu adoro conversar com a imprensa, atendo todo mundo que liga para mim. Isso ele falou para mim, fonte primária, não é ninguém que me disse, não. E eu trabalhei em redação, eu sei, eles atendem, as pessoas falam pelos mais diversos motivos. E o jornalista, nessa confusão, nesse governo, nessa cobertura desse governo maluco, ele fica numa situação também muito complexa. E aí cabe à direção dele, aos editores, ao diretor de redação, isso aqui não publica. Por que eu tenho que publicar que o Bolsonaro disse uma mentira? Publicar 20 linhas de uma mentira e lá no último parágrafo fala assim, isso não é verdade. Ele deu uma informação imprecisa. Isso é uma desinformação, é um desserviço. É melhor não publicar. Ou então coloca, o presidente deu informações falsas sobre isso, mas não diz o que ele falou. Então, é muito complicado. Estou aqui de longe falando, né, como é que os caras devem se portar. É muito confortável para mim, mas eu queria a tua observação também de uma pessoa que não é jornalista, mas conhece como é que funcionam as coisas pelo lado militar. Como é que a imprensa sai dessa armadilha? Ou há uma má fé que existe também, né, uma desonestidade intelectual na cobertura, há um interesse, porque os jornais são empresas comerciais, privadas, elas têm uma agenda, elas têm os seus interesses, isso é inegável, e você tem um jornalista que nem sempre ele tem condições de negar, não vou escrever isso. Eu posso pedir para não colocar o meu nome na matéria, eu não quero assinar essa matéria, mas a matéria vai estar lá. Acontece isso direto, direto, direto. Eu vivi isso ao longo da minha vida inteira. Ou você pede demissão, e aí você pode pedir demissão, né? Você tem dívidas, tem família. Até quando, até quanto eu posso dobrar minha coluna no exercício da profissão? É uma coisa complicada, né? Mas como é que você acha que a imprensa poderia escapar dessa armadilha aí, dessa cobertura do Partido Militar? Bom, eu vou viajar para a Lua para responder Vamos juntos. a tua pergunta, mas veja, falando sobre imprensa, né? Primeiro, o general Heleno foi chefe do Seconsex. Então, ele tem digamos, uma aptidão para lidar com a imprensa, com o público, etc.